Epicuro foi um filósofo grego do período helenístico. Ele nasceu no ano 341 a.C. Era filho de pais atenienses. O pai dele tinha uma escola de gramática. Desde cedo, Epicuro já ajudava o pai dele a ensinar as crianças a ler dessa escola. E a mãe dele obrigava Epicuro a recitar sempre, repetidamente, as fórmulas lustrais. E daí acredita-se que vem a aversão às superstições de Epicuro. Desde cedo, ele teve um interesse pela filosofia muito forte. E por isso ele foi estimulado pelos pais a estudar com alguns filósofos de lá mesmo, da ilha de Samos, que foi onde ele nasceu. Ele teve aula com Pânfilo, que era um discípulo de Platão, mas ele discordava muito das ideias dele. Ele batia muito de frente com a academia de Platão e com o Liceu de Aristóteles. Por bater de frente com a academia de Platão e com o Liceu de Aristóteles, ele foi enviado pelos pais para a ilha de Teos para estudar filosofia lá. E foi lá onde ele teve o primeiro contato com a teoria tomista de Demócrito, através de um filósofo chamado Nausífanes de Teos, que era um discípulo de Demócrito. Depois disso, ele viajou muitos anos, ensinando outros filósofos, e voltou para Atenas com 18 anos, buscando uma filosofia mais prática, essencialmente moral, e que buscasse atender a necessidade dos homens. E aí ele resolveu reformular essa teoria tomista de Demócrito e criou a sua própria escola, que era chamada de Jardim. Para Epicuro, o prazer podia ser ou passageiro ou estável. O passageiro eram as alegrias e felicidades que você tinha no dia a dia, e o estável para ele era a ausência total de dor. Ele acreditava que o homem morria e vivia por acaso, e que depois da morte não existia nada. Acreditava que o homem também devia viver para atender às próprias necessidades, buscando sempre o melhor da vida. Ele não propunha, ao contrário dos outros filósofos, uma cultura diferente, porque ele tinha muito medo com relação às mudanças culturais e políticas da época que ele vivia. O que ele propunha era um novo olhar sobre essa cultura, sobre o estar no mundo e viver a vida. Epicuro morreu em Atenas, no ano 271 a.C., e suas ideias foram difundidas pelo Egito e pela região da Jônia. Então, Epicuro foi um filósofo bastante importante para a época que se baseou na teoria atomista de Demócrito, que dizia que os átomos estavam em constante movimento no vazio. E por que ele se baseou nessa teoria? Subitamente porque ele queria saber qual diferença existia entre corpo e espaço. Porque para ele, como é que os corpos iam se diferenciar do espaço se eles pudessem ser infinitamente divisíveis? Então ele se apegou aos átomos, porque os átomos eles são indivisíveis, são eternos, e isso ajudou para a teoria epicurista. Então, para ele, tudo era natureza e não existia transcendência. O mundo estava aqui, nesse plano real. Epicuro acredita que para alcançar a paz interior, são necessários distinguir 3 tipos de desejos. O primeiro desejo é o necessário e natural, que são os desejos vitais que são necessários para a nossa sobrevivência. Por exemplo, beber água quando se está com sede. Desejos naturais não necessários são supérfluos e não são necessários para a nossa sobrevivência. Um exemplo é a prática da atividade sexual, que não, mesmo satisfazendo nossos desejos, não tiram nenhuma dor e não serve para a existência humana. O terceiro tipo são os desejos não naturais e não necessários, que são os desejos dos excessos e que são dispensáveis para a nossa existência. Um exemplo são aqueles incentivados por sentimentos de vaidade, orgulho ou inveja. Para Epicuro, o mundo não tem criação, ele é do mundo e sempre foi. Para ele não existe noção de criação, de inferno, de fim. Como no período helenístico a crença era politeísta, eles acreditavam que não existia só um Deus, mas vários que estariam julgando cada um dos seus atos. A crença que elas tinham de deuses é que eles eram a parte de todo o processo de corrupção e de geração que a gente vivia nesse plano. E ele acredita também que todas as filosofias que não buscam o alcance da felicidade, elas são inválidas, elas não têm propriedade. Nesse processo da felicidade, ele trabalhou em cima de 2 conceitos, da eudaimonia e do Macairo Zen. E os dois, eles fundamentam a crença de que Macairo Zen seja o alcance do sucesso e a eudaimonia seja a felicidade em si. E a partir disso, eles fundamentaram outros 2 conceitos, o de ataraxia e o de aponia. A ataraxia como sendo o alcance da paz espiritual
e aponia, a ausência de dor no corpo. Esses dois conceitos juntos é o alcance da felicidade. Os céticos afirmavam que o paradoxo de Epicuro estava correlacionado à não existência de um Deus, mas não era disso que se tratava. O paradoxo de Epicuro, ele queria provar que Deus ele não estava preocupado exatamente com a relação humana. Deus ele não se preocupava com suas ações e ele não era um Deus que iria se tratar das maleficidades humanas. Deus era apenas algo que estava num espírito, num plano além do que aqui existe, porque os deuses, no caso, são deuses incorruptíveis, diferente dos seres humanos, que são seres corruptíveis. E o que o paradoxo de Epicuro vai tratar? Vai tratar de um trilema. O trilema estaria relacionado a isso, porque Deus não pode ser ao mesmo tempo onipotente, onibenevolente e onisciente, porque se dois coexistem, acaba por excluir um. Por exemplo, Deus sendo onisciente e onipotente, ele exclui a onibenevolência, porque ele teria o poder para alterar o mal e teria a ciência da existência do mal. Consequentemente, ele não seria benevolente. Caso coexista a benevolência e a onipotência, ele seria bom e teria o potencial para alterar isso, mas não iria alterar porque ele não teria a ciência de que o mal existe. E já se for onisciente e benevolente, ele não teria o poder para alterar a existência do mal. E com isso ele quer comprovar justamente que Deus não está preocupado com a existência dos humanos, ele não está preocupado no que você faz ou deixa de fazer. Ele não é os deuses eles não estão para castigar as suas ações, diferente do que muito era retratado no período helenístico, que foi o período vivenciado por Epicuro. Epicuro criou uma curiosa doutrina, a qual se opõe à filosofia platônica e que foi seguida por seus discípulos como o Evangelho. Supõe-se que até morrer em Atenas tenha escrito cerca de 300 obras, divididas em aproximadamente 34 livros, de forma estruturada e coerente. Tudo, boa parte dele se perdeu, ficando como principais obras a Carta a Heródoto, Carta a Meneceu e as Doutrinas Capitais, que falavam sobre natureza, moral e os meteoros. Além desses, há ainda a Carta a Idomêneo, que é considerada seu testamento, pois foi escrita no dia de sua morte.